Estamos de volta com o programa Vida e Saúde ao vivo para você. Estamos falando sobre doenças respiratórias. Desculpe, estou aqui com a Adriana, doutora Adriana, que é o agente aqui, respondendo suas perguntas. Vai ligando para nós, hein, gente? Vai ligando aí, olha. O telefone está aparecendo aí no seu vídeo, 0800 777 0021 ou então 0 operador 19 3871 9620. Aproveita para fazer sua pergunta e tirar as suas dúvidas aqui no Vida e Saúde. Olha só, aqui a Ana Maria de Mossoró, Rio Grande do Norte, ela está pedindo aqui oração por sua saúde e também espiritualidade e conversão. Nós vamos colocar logo mais no programa, no Madrugada, né? Ou no próximo programa que vem na sequência, que hoje o Frei não está aqui, mas a gente vai colocar com o padre no próximo programa com certeza, viu, Ana? Olha, a Terezinha Roube, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Boa noite. Gostaria de saber se refluxo dá dor de cabeça, doutora. Refluxo, dor de cabeça? É. Não uma ligação direta. A pessoa que tem refluxo é aquele mal-estar geral, tudo. Então, a pessoa acaba que se sente mal, pode sentir dor de cabeça, mas uma ligação, uma explicação médica, fisiológica, por que o refluxo daria dor de cabeça, não tem, Terezinha. Não tem? Não tem. Bom, a Valnici Gomes da Silva, do Paraíso do Tocantins, ela está perguntando o seguinte: minha filha tem 9 anos, ela teve refluxo e fez todo o tratamento. Ela está desenvolvendo soluço, inclusive quando acorda. Esse soluço é sintoma do refluxo novamente? Valnici, pode ser. Soluço é um dos sintomas de refluxo. Aí observa os outros sintomas também, dor abdominal, o gosto amargo na boca, aquela sensação de queimação atrás no peito, aquele gosto amargo na boca, às vezes até um cheiro ruim, né? Um hálito mais forte, halitose, são sintomas de refluxo. Nessa idade já dá bem para a criança referir o que está sentindo e procurar. Pode ser um pediatra geral, pode ser um gastroenterologista, um médico especialista, dá para avaliar bem. Doutora, essas pessoas que fumam, né? Eu estava lembrando disso, né? A pessoa estava falando aí da asma e tudo mais, né? E as pessoas que fumam, elas têm a tendência até de desenvolver muito mais esses tipos de doença? E quem está em volta, os famosos fumantes passivos, né, que a gente fala? Se o fumante passivo já apresenta sintomas, imagina o ativo. E essas pessoas parece que elas se adaptam, né, devido ao vício, elas se adaptam ao respirar mal, a ter os sintomas. A fumaça do cigarro, ela atrapalha no funcionamento geral do organismo, né? Então, a gente vê que não são só, principalmente as doenças respiratórias, né? A famosa bronquite, aquele pigarro do fumante, né? Aí você vê aquela laringite do fumante, dá para reconhecer de longe que a pessoa tem as cordas vocais mais lesadas, porque é aquela voz mais grossa. A circulação também das pessoas que fumam, tudo isso atrapalha, né? Então, são pessoas que acabam sendo propensas a mais doenças cardiovasculares, no geral. Então, o cigarro ele é nocivo gravemente. Para toda a família. Para todo mundo. E uma informação que eu gosto de falar é: não adianta fumar fora, só de casa, para não prejudicar os outros, né? Por quê? A fumaça do cigarro fica na roupa, fica onde você senta, onde você está convivendo com os outros. Então, a pessoa tem que parar de fumar, primeiro. Em segundo lugar, a pessoa tem que trocar de roupa para frequentar o mesmo ambiente dos outros não fumantes. É bom que aí já dá um trabalho, uma preguiça maior de fumar e quem sabe não ajude, né? Dar uma parada. Ajuda, né? Porque eu falo por isso, porque às vezes a gente tem muitos casos daqui de pessoas que estão nos assistindo, esse Brasil afora aqui, e nessa época de inverno se costuma fechar a casa, né? Porque está frio, vou deixar a janela aberta, vou deixar a porta aberta, não dá, né? E aí as pessoas fecham a casa e sempre tem um fumante dentro de casa e muitas vezes fuma dentro de casa, né, com tudo fechado. Isso é prejudicial, muito prejudicial para todos. Muito. Tendo alergia ou não tendo alergia, a gente trata, mas se tem um fumante ou se a pessoa é fumante, é difícil ter medicação que resolva, que ajude mesmo. A pessoa está cronicamente doente. E se tem um bebê naquele ambiente? Os bebês são os mais atingidos, né? Então, os bebês, o fato de ter um pai fumante ou um morador fumante na casa, a mãe piorou, né? Pior ainda, eles têm mais chances de desenvolver doenças respiratórias, doenças alérgicas. É pior, eles são muito mais sensíveis ainda que a gente. Bom, tá aí a dica, hein, pessoal? Vamos lá, a solução é largar de fumar mesmo. Sei que é difícil, mas tem que procurar ajuda para isso. A questão do aquecedor.
A gente está, né, entrando no inverno, né? Começou a esfriar mais esse final de semana, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Já caiu a temperatura de ontem para hoje, desde sábado para cá. Mas e essa questão do aquecedor, né? A gente tem costume quando chega aqueles picos, né? E tem alguns ar-condicionado que tem do sistema inverter, né? Sei lá como é que chama lá, que aquece o ambiente em vez de esfriar. É. O problema do aquecimento é que quando aquece, resseca o ar fica seco. Isso atrapalha a função das nossas narinas, que nós temos essa função de filtrar o ar, atrapalha a função das narinas filtrar todas as poluições, os alérgenos e acaba tendo mais doenças respiratórias. O ideal quando a pessoa quer usar um aquecedor é que se use também um umidificador. Com cuidado, porque se usar a noite toda também um umidificador, você pode acabar criando um certo bolor, um mofo, né, e criando outro problema alérgico. Então, em geral, ou umidificador ou aquela bacia de água, toalha molhada no quarto, né? A bacia resolve mesmo? A bacia ajuda. O umidificador muito mais potente, né? Mas ajuda. Toalha molhada, bacia com água, tudo isso ajuda bem. E se for usar um umidificador, não deixar a noite toda ou virado para a parede, porque virado para a parede você vai mofar a parede, causar outro problema alérgico. Umas 3 horas antes de deitar, pode deixar o umidificador ligado e depois desliga. É muito bom saber disso, doutora. Olha aqui, mais perguntas chegando, vamos lá. Da Delma Santos Gomes, de São Paulo, capital. Ela pede aqui também orações. Ah, não, essa daqui, desculpa, ela está pedindo oração pela sua saúde física e também espiritual de toda a família. A gente vai colocar aqui, tá, Delma, nas intenções daí de pedido de oração. Aqui a Maria Gorete Melo, de Natal, Rio Grande do Norte. Eu tenho refluxo e bronquite asmática. Quando deito, não consigo dormir, aumenta a secreção na garganta e não durmo. O que devo fazer? É bem isso que a gente falou mesmo agorinha, né? Então, você tem 2 fatores que estão provocando essa secreção e essa secreção pode estar levando à tosse. Então, tem que tratar isoladamente esses 2 fatores, né? O refluxo, então, tem que fazer essas medidas que a gente conversou, né? De se alimentar bem antes de deitar, perder peso, que é uma das coisas que atrapalha bastante. Procurar alimentos mais substanciosos, mais sólidos perto da hora de jantar, não ficar tomando tantas coisas líquidas, porque senão isso facilita esse movimento de subir, elevar, né, a cama ou usar travesseiros mais altos. E para asma, então, tem que tratar mesmo sua asma, ver que nível que está, fazer exames, usar medicação, evitar o alérgeno causador, que dá para fazer exames, investigar isso com o seu médico. Ok. A Neuza Pires Siqueira, de Brasília. Tenho problema muito sério de respiração, ando muito cansado ultimamente, doutora. Eu faço uso do aparelho do oxigênio BiPAP, é isso? BiPAP, é isso? O CPAP. Gostaria de saber se é por causa do aparelho. É o CPAP para roncos, talvez, que Deve a pessoa está CPAP, usando, né? Escreveram BiPAP aqui, mas deve ser isso. Tá bom. Não, o aparelho ele ajuda, na verdade. Então, se está cansada, tem que ter avaliação, porque o cansaço pode ser a parte respiratória, pode ser o coração também. Então, tenha um clínico geral ou um ginecologista que te ajude a, pelo menos, te examine para direcionar. Olha, é melhor você procurar um médico especialista da área respiratória, um pneumologista, um alergista ou um cardiologista. Então, o cansaço, tem que ver qual é o tipo do cansaço. É cansaço para respirar, geralmente coração e pulmão tem que ser investigado, examinado. Bom, aqui nós temos a Inês Rossi Moraes, de Várzea Paulista, aqui no interior de São Paulo. Ela tem rinite e lacrimejava muito o seu olho e pode fazer inalação. E se tem alguma coisa a ver o olho lacrimejando com a rinite ou sinusite? Tem sim, Júnior. O organismo é bem bonito, né? Por dentro, tudo é intercomunicado. Então, a gente tem uma ligação, um ducto nasolacrimal, que se em geral está com o nariz entupido, está com secreção, está com crises de rinite, a pessoa pode sair secreção, lacrimejamento pelo olho, pode ter a conjuntivite alérgica. Então, geralmente tem a rinite e a conjuntivite juntos, são irmãs. Tem que tratar as duas. E tem essa comunicação interna com o ouvido, garganta também. Então, às vezes, a pessoa fala que eu coço o olho, o nariz, o ouvido e a garganta. Coço tudo, né? Por conta dessa ligação interna que nós temos. Então, às vezes, além de evitar o desencadeador, tratando um item, geralmente tratando a rinite.
já ajuda no restante. Tratando só com spray no nariz, por exemplo. Já consegue resolver. No restante, às vezes, não precisa de outras medicações. Eu já ouvi mulheres falarem, eu não sei se isso tem ligação, é uma curiosidade minha aqui para poder falar para as pessoas. Diz que há alguma coisa a ver, tipo, se você tem um aumento da rinite, de catarro na parte nasal, acaba aumentando também o corrimento vaginal? Isso ocorre? Não. Não tem nada a ver. Não tem. Eu vi já não tem ligação. esse tipo de conversa. Eu falei, mas peraí, gente, como é que se liga uma coisa com outra, né? Existe em crianças que a gente observa que se está com muita secreção no nariz, acaba aumentando a secreção nas fezes, porque a criança não sabe escarrar. Então a criança engole o catarro e você percebe que as fezes estão com mais muco, aquela consistência de secreção mesmo, de catarro. Então há essa relação, mais secreção na via respiratória superior, mais secreção nas fezes. Mas isso é até bom, né? Que a criança elimine tanto pela narina quanto pelas fezes. Sim. Não pode ficar parado. Secreção parada é porta de entrada para a infecção secundária bacteriana. Sim, sem dúvida. Então, até aproveitando aqui, qual a diferença entre gripe, resfriado e rinite? Existe diferença? Existe sim. Então tem muita gente que, eu estou gripada o ano inteiro, então aí eu tenho que perguntar, né? A gripe, todos eles podem escorrer o nariz, espirrar, coçar um pouco, todos eles dão esses sintomas. A diferença é que a rinite é uma alergia, então parou o contato com o alérgeno desencadeador, o ácaro, o pelo do animal, em geral fica bem, melhora. Agora, a gripe e o resfriado são infecções. O resfriado é como se fosse uma gripe mais leve e a gripe é quando a pessoa fica mais abatida, prostração, febre, dor no corpo. É uma infecção viral, mas que pode ter todos esses sintomas juntos. Então, que são vírus mais potentes. Resfriados são vírus mais comuns do dia a dia, que a pessoa tem um pouquinho de febre, mas já está se sentindo um pouco melhor. Aliás, a senhora falou de gripe, é importante de falar. Tem a campanha da vacinação, né? Isso. E tem muitas pessoas que falam assim, não vou tomar, não. Porque eu tenho medo, isso daí pode dar um efeito, não sei o quê. Eu já ouvi várias pessoas falarem isso. Falei, gente, calma lá, né? As pessoas falam muito assim, eu tomei a vacina da gripe aí que fiquei gripado. Na verdade, não é assim. Não tem como a vacina causar a gripe, porque o vírus é inativado ali. Então, não tem nenhum vírus atenuado, semi-morto, semi-vivo, não. Ele está inativado. O que acontece é que nessa fase está todo mundo ficando doente mesmo. Então, às vezes, você está com uma gripe incubada, que a gente fala, né? E coincidiu de, na época da vacinação, você eclodir e ter os sintomas. Porque o que é a vacinação da gripe? É prevenir contra os vírus principais, os que causam doenças mais graves. Mas existem mais de 100 tipos de vírus da gripe. Então, você vai ficar gripado. As gripes mais leves, a vacina da gripe não vai te proteger contra isso. Ela vai te proteger contra os vírus principais, esses que estão causando síndrome respiratória aguda, falta de ar, mortes. Então, tem que vacinar. Todo mundo que puder deve vacinar. Os grupos de risco é o que o governo cobre, né? Mas todo mundo que puder, tiver condições, vai vacinar. Sim, seria bom, né? Imunizar todo mundo. E é todo ano, né, doutora? Todo ano. Todo ano a vacina da gripe muda, porque todo ano se estuda as mutações dos vírus. Então, 6 meses antes da época de fabricação das vacinas, o boletim epidemiológico informa que tipo de mutação que houve, aí eles tentam ver para adequar a vacina de acordo com as cepas dos vírus da época. Tá vendo, gente? Vale a pena, hein? Parece que tem pessoas que já ouvi falar, é folclore, isso é verdade, que quem tem alergia a ovo não pode tomar vacina? Tá. Isso é verdade mesmo no seguinte quesito. Até 2012, como a vacina é cultivada em ovo embrionado de galinha, até 2012 falava que não podia tomar a não ser com supervisão médica, né? Isso mudou. Então, nos Estados Unidos, hoje em dia, até os pacientes que têm aquela reação grave de fechar a glote ao ovo, eles podem tomar a vacina da gripe, porque a quantidade é mínima. Mas aqui no Brasil, não. A recomendação do Brasil se você tem alergia ao ovo, de ter esses sintomas de fechar a glote, urticária, inchar quando tem o contato, não é só quando tem o exame positivo, não. Tem que ter esses sintomas. Se você tem essa alergia ao ovo, você deve procurar o seu médico, procurar uma clínica que tenha uma supervisão médica, que aí você pode receber sim a vacina, mas você deve ficar em observação 30 minutos após. Uma dica se você come macarrão tem ovo, né?
uma pequena quantidade, e não sente nada, pode tomar a vacina. Ah, então tá tranquilo. É. Poxa, gente, vamos tomar vacina, hein? É importantíssimo. Mais uma pergunta aqui chegando para nós. A Adelnide Elizabeth Castigliono, de Mogi Guaçu. Tenho rinite, não posso com ar-condicionado e também de manhã tenho crises de espirros. Se tomar vento ainda piora. Gostaria de saber o que devo fazer para amenizar minhas crises. Adelnide, então você deve procurar um médico, identificar bem a causa para evitar. Tirando isso, então, evitar o que você percebe que piora, os ventos fortes e hidratar bastante as narinas, usar soro. Todos nós deveríamos usar soro fisiológico todo dia, umas 2 vezes por dia. De lavar as narinas, isso já ajuda um pouco, mas em geral é usar um tratamento de sprays medicamentosos, não só quando tem crise, mas é um tratamento geralmente contínuo, algum tempinho, depende de cada caso. E usar, que aí melhora, para evitar as complicações, que aí vem as sinusites, as otites, as amidalites. Quem começa pelo nariz, a porta de entrada, fica mais propenso a ter essas outras infecções. ainda mais quem trabalha em locais onde tem depósitos, né? Almoxarifado. Sim, que aí e fica coisas... aquele clima de aeroalérgeno suspenso no ar o tempo todo, né? Fica mais complicado ainda, né, doutora? Pois é. Olha, gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Você vai ligando para nós. O telefone está aí no seu vídeo. 0800 777 0021 ou 0 operadora 19 3871 9620. Vai ligando para nós aqui, vai fazendo a sua pergunta, que nós vamos com muito carinho responder, que a doutora Adriana está aqui para responder as suas dúvidas. Rápido intervalo, o Vida e Saúde está de volta. Vamos lá.